A aniquilação nem sempre começa com um estrondo. Às vezes ela brota em silêncio, de um único ovo que dará origem a uma nuvem de fome, ou de um império subterrâneo que devora as fundações e pode acabar com uma plantação inteira em um único dia. Hoje, em uma viagem brutal, iremos conhecer os insetos e pragas mais perigosos do mundo. E te garanto, você verá imagens tão nítidas que vai se sentir no mundo desses capirotos. O que você imagina ser a maior força a remodelar a paisagem brasileira? Máquinas agrícolas? Projetos de mineração? A resposta pode surpreender. Existe uma formiga capeta, do gênero Ata, que pode acabar com o sono de qualquer fazendeiro. Mas vamos primeiro entender do que estou falando. Descrever um formigueiro como uma simples colônia é subestimar radicalmente sua complexidade. Trata-se de uma megalópole subterrânea, uma cidade-estado maior do que tudo que você conhece. E toda essa estrutura, que pode chegar a 8 milhões de indivíduos, opera sob a direção de uma única rainha, uma matriarca que pode viver por mais de 15 anos infernizando a vida no campo. E aqui reside uma das estratégias mais fascinantes e antigas da natureza. Elas não comem as folhas que cortam. E se você assiste e acompanha o canal, já deve saber disso. Elas praticam uma forma de agricultura em uma simbiose com mais de 50 milhões de anos. As folhas são levadas para câmaras subterrâneas, onde são mastigadas e transformadas em uma massa que serve de substrato para cultivar um fungo, sua única fonte de alimento. Agora pensa comigo, esses 8 milhões de capetas precisam comer. E de onde você acha que elas tiram as folhas? Pois é, esse é o grande problema. Mas qual é a consequência dessa fome monumental? Um único salveiro ativo pode consumir o equivalente a 1 tonelada de matéria vegetal por ano. Para se ter uma dimensão clara, imagine o desfolhamento completo de 400 laranjeiras adultas para sustentar uma única colônia. Em pastagens, elas competem diretamente com o gado, reduzindo a disponibilidade de forragem. Nas vastas monoculturas de eucalipto e citros, elas se tornam o adversário estratégico número 1. Um exército de engenheiras que exige vigilância e controle permanentes. Mas a guerra no campo não é travada apenas por exércitos organizados. Às vezes o perigo emerge do puro caos. É o caso da explosão populacional dos piolhos de cobra. Em um ecossistema saudável, são peças fundamentais da natureza, quebrando folhas mortas e reciclando nutrientes que sustentam a vida do solo. Porém, quando o equilíbrio é rompido, esse papel se distorce e se transforma em pesadelo. O desmatamento e as queimadas apagam do mapa os inimigos naturais desses artrópodes: aves, pequenos mamíferos, répteis e até outros insetos que os caçavam sem piedade. Sem predadores, os milípedes deixam de ser apenas recicladores e passam a ser uma maré descontrolada. Há registros impressionantes, dezenas de milhares deles emergindo do subsolo de uma só vez, cobrindo estradas, quintais, plantações e até paredes de casas. Para os moradores, a cena é surreal, como se o chão tivesse ganhado vida própria. E o problema não para na aparência grotesca. Quando esmagados, os milípedes liberam uma substância tóxica à base de cianeto, um cheiro penetrante que impregna roupas, paredes e até a respiração. Moradores relatam crises de náusea, dor de cabeça e dificuldade para dormir diante da invasão que transforma noites inteiras em vigílias involuntárias. Um colapso ambiental batendo à porta de quem vive no interior. Agora, tem outro inseto que pode destruir a sua vida e te deixar super estressado. Já sabe de quem estou falando? Todos conhecemos o prejuízo que um cupim pode causar em um móvel de madeira. É um problema visível e frustrante. Mas o que acontece quando essa ameaça é levada para uma escala industrial, operando silenciosamente sob os pés de uma plantação inteira? Nos canaviais paulistas, centro da produção mundial de bioenergia, o cupim subterrâneo deixa de ser um mero incômodo para se tornar um sabotador invisível, cujo estrago faz qualquer dano doméstico parecer trivial. A estratégia de ataque é uma guerra de desgaste travada no subsolo. O primeiro alvo é o futuro da lavoura, a cana recém-plantada. Os cupins devoram as gemas antes mesmo que tenham a chance de brotar, deixando falhas que custam caro para serem corrigidas.
Depois o foco se volta para as plantas já estabelecidas, minando suas raízes e vitalidade. O pior, no entanto, é o que vem a seguir. Os túneis que eles criam se tornam feridas abertas, portas de entrada para doenças oportunistas. Fungos como o da podridão vermelha se instalam necrosando a cana por dentro e destruindo a sacarose, o ouro branco do canavial. O resultado é um duplo prejuízo: menos cana colhida e uma matéria-prima de qualidade inferior. Para combater um inimigo tão oculto, é necessário estratégia, porque a força aqui não vai funcionar. A tática mais eficaz hoje se assemelha a um plano de infiltração. Iscas com um veneno de ação lenta são distribuídas. O cupim operário as encontra e as transporta lealmente para o centro da colônia. Ali o veneno é compartilhado através da alimentação social, sem levantar suspeitas. A substância, um regulador de crescimento, não provoca uma morte imediata, mas sim interrompe o ciclo de vida da colônia, impedindo que os jovens amadureçam. Sem uma nova geração para substituir a antiga, o império subterrâneo definha e colapsa, vítima de um golpe silencioso vindo de dentro. Existe um exército descrito na Bíblia que ainda marcha sobre a terra. No livro do Êxodo, ele escureceu o sol do Egito e não deixou nada verde. O profeta Joel o chamou de o povo poderoso e inumerável, uma força diante da qual a terra treme. Esse exército tem um nome, e o medo que ele inspira é tão real hoje quanto era há 3.000 anos. Quem não sentiu um arrepio em 2020, quando uma nuvem de gafanhotos ameaçou cruzar a fronteira do Brasil? A nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil. Para tentar controlar a nuvem de gafanhotos, o Ministério declarou emergência fitossanitária. A escala do seu apetite é o que define seu poder. Uma nuvem pequena, de apenas 1 km², carrega até 80 milhões de gafanhotos. E em um único dia, essa formação consome a mesma quantidade de comida que uma cidade de 35.000 habitantes. Agora imagine o que um enxame de centenas de quilômetros é capaz de fazer. É a fome transformada em uma arma de destruição em massa. Mas o que talvez você não saiba é que essa praga tem seus próprios segredos. Uma nuvem de gafanhotos tem um som peculiar, descrito por algumas pessoas como trovões em uma tempestade. O som de bilhões de asas batendo é como o de um incêndio se alastrando ou de uma cachoeira, um barulho surdo e aterrorizante que anuncia a devastação. E em meio a essa imagem de aniquilação, existe uma ironia profunda. A criatura que causa a fome é, ela mesma, uma fonte rica de proteína, consumida há séculos em diversas culturas. O próprio João Batista se alimentava deles no deserto. Mas é possível combater esses capirotos? Hoje, a guerra contra eles é travada com satélites e algoritmos, numa tentativa desesperada de prever e destruir seus ninhos antes que o enxame ganhe os céus. Porque a verdade é que, uma vez que essa sombra se ergue e é levada pelo vento, nossa tecnologia de ponta pouco pode fazer. Diante dela, somos lembrados da nossa vulnerabilidade, um eco do mesmo pavor que sentiam os povos da antiguidade ao ver o céu se transformar em seu pior inimigo. Ou seja, se você ver uma multidão desses insetos, corra como se não houvesse amanhã, meu amigo. Mas e quando uma lagarta que ninguém nunca ouviu falar aparece no Brasil e deixa todo mundo maluco? Em 2013, o oeste da Bahia, uma das fronteiras agrícolas mais tecnológicas do planeta, viveu um estado de pânico. Uma lagarta desconhecida, posteriormente identificada como a espécie asiática Helicoverpa armigera, surgiu e começou a devorar tudo com uma ferocidade inédita. Produtores experientes aplicavam múltiplos inseticidas sem sucesso. O prejuízo direto ultrapassou a marca de 2 bilhões de reais, forçando o Brasil a decretar, pela primeira vez, um estado de emergência fitossanitária nacional. O que faz dela uma arma biológica quase perfeita. Ela combina um ciclo de vida rápido com uma fecundidade altíssima. Uma única fêmea pode depositar mais de 1.500 ovos e uma imensa capacidade de migração. Mas sua característica mais letal é ser extremamente polífaga, alimentando-se de centenas de espécies de plantas. Para ela, uma vasta área de monocultura de soja, milho e algodão é um banquete infinito. E aqui a história revela uma verdade inconveniente.
fomos nós que, inadvertidamente, a tornamos tão poderosa. O uso contínuo e em larga escala dos mesmos defensivos e de plantas transgênicas com a mesma tecnologia exerceu o que os cientistas chamam de pressão de seleção. Os indivíduos suscetíveis morreram, mas os poucos naturalmente resistentes sobreviveram. Sabe por que os antibióticos são controlados com receita médica? É pelo menos motivo. Se você ingerir o remédio errado, as bactérias fracas morrem e as fortes ficam mais resistentes, e foi exatamente isso que aconteceu com esses capirotos, galera. Em campos onde não havia mais competidores, esses sobreviventes se reproduziram livremente, passando seus genes de resistência adiante. Em poucas gerações, uma linhagem de superlagartas foi criada. A crise da Helicoverpa foi um divisor de águas, forçando o setor a acelerar a adoção do manejo integrado de pragas. Uma abordagem mais complexa, que une controle biológico, rotação de culturas e um uso mais racional e diversificado de defensivos. Foi uma lição brutal sobre a dinâmica da evolução desses insetos. Agora vamos falar sobre um inseto que pode acabar com o seu cafezinho diário. Para muitos, o dia só começa após uma xícara de café, um ritual que conecta bilhões de pessoas. Mas você já imaginou a batalha travada para proteger a integridade de cada grão? Desde a década de 1920, quando cruzou clandestinamente as fronteiras brasileiras, o país enfrenta um adversário minúsculo e formidável: a broca do café. Este besouro, com menos de 2 milímetros, nos ensina que o tamanho não mede o potencial de devastação. Movida por uma necessidade biológica, a fêmea fecundada busca um grão de café ainda verde no pé, pois a cafeína e os nutrientes são essenciais para a maturação de seus ovários. Ela perfura um único e minúsculo orifício, geralmente perto da coroa do fruto, e escava uma galeria até o centro da semente. Ali o grão se transforma simultaneamente em uma fortaleza impenetrável e um berçário seguro. Os ovos são depositados, e as larvas que eclodem se alimentam daquele grão, protegidas de predadores, de variações climáticas e, crucialmente, da maioria dos inseticidas pulverizados na lavoura. O dano, no entanto, vai além da simples perda de peso do grão. A perfuração abre portas para a contaminação por fungos e bactérias, que fermentam o grão e comprometem drasticamente a qualidade da bebida, resultando em sabores avinagrados e desagradáveis, que derrubam o valor de um lote inteiro de café. Mas como combater isso? A solução para um problema tão engenhoso precisou ser igualmente brilhante. Em uma missão de espionagem biológica, cientistas brasileiros de instituições como o Instituto Biológico e a Embrapa viajaram para a África, o berço da praga, em busca de seu inimigo natural. Uma vespa minúscula, a Prohops nassuta, quando é solta nos cafezais, é guiada por sinais químicos liberados pelo grão infestado, agindo como uma arma teleguiada. Ao encontrar seu alvo, ela entra no orifício feito pela broca, localiza as larvas e deposita seus próprios ovos sobre elas. As larvas da vespa eclodem e devoram o hospedeiro. Mas sei o que você deve estar se perguntando agora. Mas ao fazer isso, a larva da vespa não causa um dano adicional ao próprio grão de café? A resposta é não. E o motivo reside na mais pura especialização biológica. A larva da vespa é um parasitoide, o que significa que ela evoluiu para ser uma predadora especialista com uma dieta extremamente específica. Seu único e exclusivo alimento é o corpo mole e rico em nutrientes da pulpa da broca do café. Seus aparelhos bucais e seu sistema digestivo são projetados para consumir tecido animal e são completamente incapazes de processar a celulose e os polissacarídeos complexos que formam a estrutura densa e dura do grão de café. Em outras palavras, a larva da vespa é estritamente carnívora. Para ela, o grão de café não é alimento, mas apenas o berçário onde sua refeição está sendo servida. É essa especificidade cirúrgica que torna o controle biológico uma ferramenta tão poderosa e sustentável. Diferente de um defensivo químico de amplo espectro, a vespa atua apenas sobre o alvo, preservando o ecossistema do cafezal e garantindo que a solução não se torne um novo problema. É a natureza, em sua forma mais precisa, corrigindo um desequilíbrio. E se o maior perigo no campo de batalha agrícola não viesse da força de um predador, mas da astúcia de um agente transmissor de doenças? No mundo das plantas,
Esse é o papel de insetos vetores como pulgões e, de forma emblemática no Brasil, as cigarrinhas do capiroto. O dano direto que causam ao sugar a seiva é, na maioria das vezes, mínimo. O perigo real e devastador está em seu aparelho bucal, o estilete, que funciona como uma agulha hipodérmica infectada. Este estilete é capaz de penetrar os tecidos da planta e navegar entre as células até encontrar o floema, o sistema circulatório que transporta os açúcares. Ao se alimentar de uma planta doente, a cigarrinha adquire patógenos como vírus e bactérias. Ao voar para uma planta saudável, ela injeta esses patógenos diretamente em sua corrente de vida. No caso da cigarrinha do milho, a transmissão é do tipo persistente propagativa, o que significa que os patógenos se multiplicam dentro do inseto, que se torna um vetor infeccioso por toda a sua vida. O resultado é o complexo de enfesamento do milho, um drama que se desenrola em câmera lenta. Imagine o cenário. Um campo de milho cresce, aparentemente verde e vigoroso, enchendo o produtor de esperança. Contudo, os patógenos injetados já estão agindo sistemicamente, bloqueando o fluxo de nutrientes. Os sintomas aparecem tardiamente: folhas avermelhadas, crescimento raquítico e, o mais cruel de tudo, a má formação ou completa ausência das espigas. O desastre só é percebido em sua totalidade no final, quando as colheitadeiras passam pela lavoura e os silos permanecem vazios. É a colheita fantasma, um campo de plantas de pé que não produzem nada, representando a perda total de um ano de investimentos e trabalho. A luta, neste caso, necessita de antecipação e tempo. O combate moderno envolve o uso de modelos matemáticos que, baseados em dados climáticos, preveem os picos populacionais do vetor. Se você achou isso brutal, o que vou te mostrar agora é milhares de vezes pior. O comércio global encurtou distâncias, conectou mercados e transformou a economia mundial. Contudo, essa mesma rede que transporta mercadorias em velocidade recorde também abriu rotas para invasores clandestinos. Para entender uma das mais recentes ameaças, a agricultura brasileira, nossa história não começa aqui, mas na Pensilvânia, Estados Unidos, no final da década de 1990. Foi lá que o percevejo marrom, um inseto nativo da Ásia, foi detectado pela primeira vez fora de seu continente de origem. Escondido em contêineres e cargas de navio, ele iniciou uma conquista brutal, espalhando-se pela América do Norte e, posteriormente, pela Europa, deixando um rastro de prejuízos em pomares de maçã, pêssego, vinhedos e lavouras de soja. Em 2017, a confirmação oficial de sua chegada ao Brasil soou o alarme. Mas por que uma espécie invasora é tão perigosa? A resposta está na quebra das correntes ecológicas. Em seu ambiente de origem, a população do percevejo marrom é regulada por um conjunto de predadores e parasitas específicos. No novo ambiente, esses inimigos naturais não existem, concedendo-lhe uma vantagem desleal. Sua biologia o torna um invasor quase perfeito, capaz de se alimentar de mais de 300 espécies de plantas. Isso mesmo, meu caro, 300 espécies, o que lhe permite prosperar em praticamente qualquer paisagem agrícola. Além disso, possui um comportamento que o transforma também em uma praga urbana. No outono, em busca de abrigo para o inverno, milhares de indivíduos invadem residências, tornando-se um incômodo massivo e atraindo vetores de doenças. Mas a guerra pela produção de alimentos não se restringe às lavouras. Ela se estende aos animais que nos fornecem carne, leite e couro. Nos vastos pastos do Brasil, um tormento constante e sugador de energia ataca o maior rebanho bovino comercial do mundo. A batalha aqui é travada contra inimigos alados que impactam diretamente a saúde e a produtividade dos animais. Duas moscas ilustram a diversidade de estratégias de ataque. A mosca do chifre, pequena e escura, é um parasita implacável. Ela vive quase permanentemente no lombo do animal, picando-o de 20 a 40 vezes por dia para sugar seu sangue. A irritação é incessante, um estresse contínuo que desvia a energia do animal. Claro que ser picado o dia inteiro é horrível. Mas calma que esse outro capeta
pode piorar a situação. A mosca do berne emprega uma tática mais sinistra e engenhosa. Ela não pousa diretamente no boi. Em vez disso, captura outra mosca em pleno voo. Uma mosca doméstica, por exemplo, deposita seus ovos aderidos ao corpo dela e a liberta. Este segundo inseto, o vetor forético, ao pousar no gado para se alimentar, transfere sem saber os ovos da mosca do berne. Com o calor do corpo do hospedeiro, a larva eclode, perfura o couro e se desenvolve como um nódulo subcutâneo por cerca de 50 dias, respirando por um orifício na pele antes de cair no solo para se tornar pupa. O impacto desse tormento é mensurável. O estresse constante e a perda de sangue causados pela mosca do chifre reduzem o tempo de pastagem e a conversão alimentar, resultando em perdas de peso e quedas de até 25% na produção de leite. Já o berne, além de causar dor e infecções secundárias, deixa um prejuízo direto na indústria do couro. Cada orifício deixado pela larva desvaloriza a pele, um dos subprodutos mais importantes da pecuária. Pecuaristas relatam os altos custos e o manejo contínuo para mitigar esses danos, desde o uso de brincos inseticidas, que liberam o produto lentamente, até a aplicação de medicamentos. A batalha, contudo, envolve o ambiente como um todo. Um manejo sanitário correto do esterco, onde as larvas de muitas espécies de moscas se desenvolvem, é tão crucial quanto o tratamento direto no animal, provando que a saúde do rebanho depende da saúde de todo o ecossistema da fazenda. Até agora, nossa jornada nos levou a inimigos que podemos ver. Exércitos de formigas, nuvens de gafanhotos, lagartas devorando folhas. Mas e se o adversário mais perigoso fosse um que ataca por baixo de forma invisível e cujo dano é constantemente confundido com outros problemas? Bem-vindo à guerra contra os nematóides, uma batalha travada no escuro do subsolo, nas raízes que sustentam toda a produção agrícola. Nematóides são vermes microscópicos, muitos dos quais vivem livremente e são benéficos para o solo. Um grupo específico, no entanto, evoluiu para se tornar um dos mais eficientes parasitas de plantas. Eles não são visíveis a olho nu, mas em um punhado de solo infestado podem existir milhares deles. Seu método de ataque é sutil e devastador. Usando um estilete, uma estrutura bucal semelhante a uma agulha hipodérmica, eles perfuram as células das raízes para sugar seu conteúdo. Agindo como verdadeiros vampiros de plantas, o dano que causam assume formas distintas e igualmente destrutivas. O nematóide das galhas, Meloidogine, por exemplo, sequestra a genética da planta. Ao se alimentar, ele injeta substâncias que forçam as células da raiz a se multiplicarem descontroladamente, formando galhas ou tumores. Essas estruturas servem como um local de alimentação permanente e protegido para o nematóide. Mas para a planta, representam um desastre. Suas raízes se tornam ineficientes, incapazes de absorver água e nutrientes adequadamente. Acima do solo, a planta definha, amarelada e raquítica, parecendo sofrer de sede ou fome, enquanto o verdadeiro culpado permanece oculto. Outros, como o nematóide das lesões, Pratylenchus, são ainda mais diretos. Eles agem como arietes microscópicos, movendo-se e se alimentando por dentro das raízes, matando o tecido por onde passam. Eles deixam para trás um rastro de necrose e lesões escuras. Essas feridas abertas se tornam portas de entrada para fungos e bactérias secundárias, que iniciam um processo de apodrecimento que pode matar a planta inteira. Como se luta contra um fantasma? Por décadas, o combate se baseou em nematicidas químicos, produtos altamente tóxicos que esterilizavam o solo, mas com um custo ambiental altíssimo. Hoje a batalha se tornou muito mais inteligente e biológica. A ciência moderna investe no desenvolvimento de variedades de plantas geneticamente resistentes, que possuem mecanismos de defesa capazes de impedir que o nematóide se alimente ou se reproduza. A frente mais promissora, no entanto, é o controle biológico. O uso de fungos que criam armadilhas, como laços que capturam os nematóides, ou bactérias que infectam e matam os parasitas. A guerra contra este inimigo invisível está forçando a agricultura a olhar mais fundo, a entender que um solo saudável não é apenas um substrato inerte, mas um ecossistema vivo. A melhor defesa contra os vilões do subsolo
é cultivar um exército de aliados no mesmo ambiente. Ao longo da história, a natureza da guerra sempre foi redefinida pela tecnologia. A introdução do aço, da pólvora e, mais recentemente, da aviação e da inteligência digital transformou táticas e estratégias. No campo, a guerra contra as pragas está vivendo uma revolução similar. Se o século XX foi marcado pela guerra química, o século XXI está inaugurando a era da guerra da informação. O novo campo de batalha é digital. Por décadas, o modelo de combate se baseou na observação humana e na reação. Um agricultor ou agrônomo caminhava pela lavoura, identificava visualmente uma infestação já estabelecida e respondia com uma aplicação de defensivos em larga escala. Era uma estratégia de contenção, muitas vezes comparável a um bombardeio de saturação. Eficaz em alguns pontos, mas com alto custo, desperdício e impacto ambiental colateral. Hoje, essa lógica está sendo virada de cabeça para baixo pela capacidade de ver o invisível e agir com uma precisão antes inimaginável. Houve um tempo na história, em meio à escuridão, à fome e a uma guerra que parecia não ter fim, em que surgiu uma figura improvável. Uma jovem camponesa, analfabeta, vinda de um vilarejo esquecido. O mundo dizia que ela não era nada. Os generais riam dela. O inimigo a desprezava. Tudo ao seu redor era um cenário de aniquilação muito parecido com o que vimos hoje. Essa jovem era Joana d'Arc. E quando lhe perguntaram de onde vinha sua coragem para enfrentar um destino de morte certa, sua força não vinha de uma armadura ou de um exército, mas de uma certeza que brotava de dentro dela, uma convicção que silenciava todo o caos lá fora. Uma voz que dizia, eu nasci para fazer isso, mas... O que a história de uma guerreira de 600 anos atrás tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com formigas, gafanhotos e a luta brutal pela sobrevivência que acabamos de testemunhar? A conexão, meu amigo, minha amiga, é que todos nós estamos em um campo de batalha. O campo de batalha de Joana d'Arc era a França. O nosso muitas vezes é silencioso. É a nossa própria mente. É o nosso coração. Às vezes, a nuvem de gafanhotos é a ansiedade que ameaça devorar nossa alegria. Às vezes, o cupim invisível é a dúvida que consome nossa confiança por dentro, em silêncio, enquanto tentamos manter a estrutura de pé para o mundo ver. Às vezes, somos nós a formiga carregando um peso que parece grande demais dia após dia, sem que ninguém perceba o esforço. Nós te mostramos esse mundo implacável por um motivo, para que você veja que a vida em sua essência é luta, é resiliência. É a teimosia de uma semente que insiste em brotar na rachadura do asfalto. Este canal existe para te lembrar disso, para que quando você estiver no seu próprio campo de batalha, se sentindo pequeno e sitiado, você entenda que a sua força não virá da ausência do medo ou da dor. Ela virá de você encontrar a sua própria voz. Aquela que mesmo em um sussurro diz, eu preciso continuar. Se eu nasci para isso, talvez não seja liderar uma nação. Talvez seja aguentar mais uma noite. Ser um bom pai, uma boa filha, um bom amigo. Talvez seja apenas encontrar um momento de paz no seu dia. Não importa o tamanho. Isso é sua batalha. É a sua razão. Então, por favor, não desista. Sua luta, por mais silenciosa que seja, importa. Sua vida importa. O simples fato de você continuar aqui de pé depois de tudo, já te faz um veterano dessa guerra. Já te coroa com uma honra que nenhum exército pode dar. Se você chegou até aqui, deixe seu like no vídeo e muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Se você parar agora e olhar para o chão, pode achar que está vendo apenas um ponto minúsculo se movendo na Terra.
uma simples formiga. Mas, e se eu te dissesse que, bem ali, debaixo dos seus pés, existe um dos impérios mais antigos, sofisticados e organizados da história da Terra? Um sistema vivo que sobreviveu à queda dos dinossauros, às eras do gelo e à própria ascensão do ser humano. Essas pequenas criaturas que parecem agir por instinto, na verdade fazem parte de uma das civilizações mais eficientes do planeta. Cada colônia é como um super-organismo, milhares de corpos diferentes compartilhando uma única mente. Imagine isso, um exército que se move sem comandante, uma sociedade que prospera sem líderes, um império que existe há mais de 100 milhões de anos e nunca parou de crescer. Os cientistas chamam esse fenômeno de inteligência emergente, quando algo simples, repetido milhões de vezes, cria um resultado genial. E é exatamente o que acontece nas colônias. Uma única formiga encontra um pedaço de alimento e deixa no chão um rastro químico quase invisível. Em minutos, aquele pequeno sinal vira uma estrada viva, vibrante, pulsando com milhares de corpos se movendo em perfeita sincronia. Nenhum algoritmo humano chegou perto disso. Nenhum computador do mundo é capaz de imitar essa organização espontânea com tanta precisão. Mas a história fica ainda mais absurda quando você percebe o que elas realmente são: a primeira internet da Terra. Antes dos cabos, antes das redes de fibra óptica, antes do Wi-Fi, a natureza já havia inventado o sistema de comunicação mais eficiente do planeta, baseado em sinais químicos, rotas compartilhadas e aprendizado coletivo. Enquanto o homem tentava dominar o fogo, as formigas já dominavam o mundo. E não pense que isso é uma metáfora. Experimentos mostraram que, quando cientistas apagam parte das trilhas de uma colônia, as formigas redesenham o caminho em segundos, criando novas rotas como se tivessem um GPS biológico dentro do corpo. Essa capacidade inspirou os primeiros algoritmos de busca da internet, inclusive os que hoje movem gigantes da tecnologia. Sim, o que mantém você conectado ao mundo nasceu da lógica de um inseto que vive sob o solo. Agora, imagine o que isso significa. Enquanto civilizações inteiras foram apagadas do mapa, as formigas continuaram marchando. Elas testemunharam a separação dos continentes, as extinções em massa, o nascimento dos mamíferos e ainda estão aqui, nas florestas, nos desertos, nas cidades, até dentro das nossas casas. Elas estão em todo lugar e talvez sempre estiveram. A pergunta é como algo tão pequeno conseguiu vencer tudo o que a Terra lançou contra si. A resposta está na biologia, na história e em algo que parece muito mais profundo. Uma força que move o tempo sem pressa, que constrói impérios sem muros, que reina no silêncio. Prepare-se para descer comigo até o coração da Terra, onde o solo respira e a vida se organiza com uma precisão que desafia até a lógica humana. Porque quando entendemos as formigas, entendemos o próprio cérebro da natureza. Imagine se o planeta tivesse arquitetos invisíveis, projetando cidades perfeitas que respiram, se adaptam e nunca colapsam. Eles existem e andam sob o solo, aos milhões. Cada formigueiro é um monumento à engenharia natural, uma metrópole subterrânea construída com mandíbulas, paciência e precisão. Túneis se cruzam como veias, câmaras se abrem como órgãos, e o ar circula como se a própria Terra tivesse pulmões. Pesquisadores que injetaram cimento líquido em formigueiros abandonados revelaram algo inacreditável: estruturas com mais de 2 metros de profundidade e uma complexidade que rivaliza com cidades humanas.
escavadas depois de solidificadas, pareciam esculturas de outro mundo. Enquanto arquitetos modernos ainda buscam formas sustentáveis de controlar temperatura e fluxo de ar, as formigas resolveram isso milhões de anos atrás. Mas o que realmente impressiona é a versatilidade. Em solos áridos, constroem túneis estreitos para reter umidade. Em regiões tropicais, formam câmaras que funcionam como ar-condicionados naturais. Outras, como as formigas de fogo, transformam o próprio corpo em tecnologia viva. Durante enchentes, formam balsas flutuantes capazes de resistir por dias. É a engenharia do instinto, uma mistura de biologia, física e improviso. E há ainda um detalhe que muda tudo. Elas planejam o futuro. As formigas cortadeiras, por exemplo, desenvolveram uma agricultura muito antes do homem. Cultivam fungos em câmaras subterrâneas, com controle de temperatura, umidade e ventilação. Elas colhem folhas, trituram, misturam e criam o substrato ideal para o crescimento do fungo, que serve de alimento para toda a colônia. É uma fazenda biológica em escala microscópica. E existe há mais de 50 milhões de anos. Enquanto humanos criam máquinas para arar o solo, elas fazem isso naturalmente. Cavando, ventilando e redistribuindo nutrientes, renovam a fertilidade da terra. Elas não percebem, mas são as jardineiras invisíveis do planeta, mantendo os ecossistemas vivos sem jamais pedir crédito por isso. Agora pense na ironia. Enquanto cidades humanas desabam sob o peso do próprio excesso, os formigueiros seguem funcionando, fluindo, se ajustando. Nenhum engarrafamento, nenhuma desordem. Cada formiga decide por conta própria, mas tudo converge para o equilíbrio. É como se a natureza tivesse inventado uma democracia química, um sistema onde o consenso é biológico. A engenharia delas é mais do que arquitetura, é filosofia em forma de túnel. Enquanto nós construímos para dominar o mundo, elas constroem para coexistir com ele. Agora imagine um exército que não conhece medo, que nunca precisa de descanso e que marcha com tanta precisão que transforma o chão num organismo vivo. As formigas são essa força silenciosa. Nenhum general comanda, mas cada soldado sabe o que fazer. O tamanho do corpo, a idade e até a química da pele determinam o papel de cada uma. Há as guerreiras, as exploradoras, as construtoras e a rainha. O coração biológico de uma máquina perfeita. Mas não se engane, a guerra delas não é metáfora. É uma coreografia brutal da natureza. As formigas correição são o ápice disso. Elas avançam como rios escuros, devorando tudo o que se move. Insetos, aranhas, escorpiões e até pequenos répteis desaparecem em minutos. De longe, parece que o solo está vivo. De perto, é o caos organizado em sua forma mais pura. O mais incrível é que não há improviso. Existe tática. Pesquisadores da Universidade de Princeton observaram colônias criando estratégias de cerco. Uma linha de ataque avança enquanto outras fecham rotas de fuga, isolando a presa por completo. Essa eficiência inspirou até algoritmos usados em simulações militares modernas. A diferença é que para as formigas, isso é instinto, não aprendizado. A comparação com outros insetos sociais é inevitável. As abelhas lutam apenas em defesa. Os cupins constroem fortalezas e raramente saem delas. As formigas, por outro lado, levam a guerra para o campo aberto. São as legiões da natureza. Nas florestas africanas, as dorilos marcham como exércitos romanos. Soldados maiores formam as bordas.
Operárias menores seguem no centro, carregando larvas e mantimentos. É um espetáculo de eficiência ancestral, e há registros reais de como essa força muda o curso da história. No início do século XX, exploradores alemães no Congo descreveram colunas de formigas correição interrompendo expedições inteiras. Acampamentos eram evacuados, animais fugiam, e quando o enxame passava, só restava silêncio e carcaças. Nenhuma tropa humana seria capaz de tamanha eficiência. Mas o campo de batalha delas guarda algo ainda mais surpreendente: compaixão. Estudos recentes mostraram que formigas resgatam companheiras feridas, limpam ferimentos e aplicam secreções com propriedades antimicrobianas. A ciência chama isso de comportamento social avançado. A vida chama de empatia, e é aí que mora a beleza. Enquanto humanos travam guerras por poder e território, as formigas lutam apenas para manter o ciclo da vida. O ataque delas reorganiza o ecossistema, controla pragas, distribui nutrientes e alimenta a própria floresta. Cada batalha é um ato de equilíbrio. Talvez esse seja o segredo do domínio delas. Entender que o poder não nasce da destruição, mas da harmonia entre estratégia e propósito. Enquanto o homem busca glória na conquista, as formigas conquistam o mundo com disciplina e silêncio. E, ironicamente, é por isso que ele continua delas, e não o contrário. No subterrâneo, o tempo flui em outro ritmo. Tudo dentro de uma colônia gira em torno da energia, e o alimento é a moeda que move esse império invisível. A rede de coleta e transporte das formigas é uma das mais eficientes do planeta. Elas criam rotas fixas, delegam tarefas e distribuem recursos com uma precisão que faria inveja a qualquer sistema logístico humano. Mas a genialidade vai além da organização. Elas desenvolveram economias próprias. Em certas espécies, como as formigas de fogo, existe uma clara divisão entre exploradoras, coletoras e armazenadoras. Outras adotaram a agricultura. Já outras formigas preferiram o caminho da pecuária. Elas criam pulgões como se fossem gado, protegendo-os de predadores e ordenhando o líquido adocicado que eles produzem. Cientistas observaram que essas formigas chegam a transferir os pulgões de planta em planta, conforme o crescimento da colônia, como faz um fazendeiro com seu rebanho. É a economia simbiótica em sua forma mais pura. Duas espécies, duas funções, um mesmo propósito. Mas nem tudo nesse universo é harmonia. Existem as formigas ladras, mestres do saque e da espionagem biológica. Elas invadem ninhos de outras espécies, roubam ovos e crias e as transformam em trabalhadoras escravas. Esse fenômeno, chamado de parasitismo social, é estudado pela biologia evolutiva como uma forma de adaptação extrema. As vítimas passam a servir o inimigo sem perceber, um processo tão sofisticado que alguns cientistas comparam à manipulação neural observada em parasitas cerebrais. Em experimentos realizados na Universidade de Lausanne, pesquisadores observaram formigas parasitas que imitam o cheiro químico da colônia invadida para enganar as guardas. É infiltração digna de espionagem. Quando o cheiro é igual, o inimigo vira aliado. Além disso, há algo quase sobrenatural em como elas percebem o mundo. Elas captam mudanças sutis na umidade, pressão e temperatura, ajustando o ritmo da colheita antes da chuva cair. Para muitos biólogos, é o equivalente natural de um radar meteorológico. Esse instinto de leitura ambiental
é o que mantém colônias inteiras vivas durante secas ou enchentes. Uma habilidade que rivaliza com os sistemas de sobrevivência de abelhas e gafanhotos, mas com uma eficiência muito maior. E se existe um aspecto que realmente fascina os cientistas, é o impacto ecológico dessa economia subterrânea. Em florestas tropicais, o trabalho delas renova o ecossistema de forma silenciosa. Elas são jardineiras, fazendeiras e comerciantes ao mesmo tempo. Enquanto a humanidade tenta entender o que é sustentabilidade, as formigas praticam isso desde antes da escrita existir. A estimativa é quase poética. Existem cerca de 20 quatrilhões de formigas vivendo hoje no planeta. Isso significa algo em torno de 2,5 milhões de indivíduos para cada ser humano. Somadas, essas criaturas minúsculas pesam mais do que toda a humanidade. É como se a Terra guardasse sob o solo uma segunda civilização, feita de mandíbulas, feromônios e cooperação. Cada uma realiza tarefas simples, cava túneis, carrega folhas, caça insetos, mas o resultado é colossal. As formigas revolvem o solo, misturam minerais, espalham sementes, controlam pragas e reciclam matéria orgânica. Onde o homem destrói, elas restauram. Onde o fogo apaga a vida, elas reconstroem. E mesmo sem perceber, são responsáveis por manter o equilíbrio que sustenta nossas florestas e plantações. Ecologicamente, são como um sistema imunológico da Terra. Onde há desequilíbrio, surgem. Onde há excesso, regulam. Em desertos africanos, transformam a areia estéril em pequenas ilhas de fertilidade. Nas selvas da Amazônia, escavam galerias que renovam o ar e drenam a umidade. Até mesmo nas cidades, vivem embaixo dos nossos pés, limpando o que deixamos cair. Enquanto o ser humano busca sinais de vida inteligente fora do planeta, pense nisso. Impérios humanos se ergueram, travaram guerras, desapareceram, e as formigas permaneceram. Elas existiam antes da escrita, e muito provavelmente existirão depois de nós. A biologia as moldou para durar. Enquanto o homem constrói arranha-céus que desabam e máquinas que enferrujam, as formigas constroem impérios subterrâneos que sobrevivem há milhões de anos. Talvez o maior legado da Terra seja esse: a vida que coopera, sobrevive, a que compete, desaparece. O que acontece quando engenheiros e biólogos olham para o formigueiro e percebem que ele funciona melhor do que qualquer sistema humano? Nasce uma ciência nova, a biomimética. Ela busca entender e reproduzir o que a natureza aperfeiçoou em milhões de anos. E as formigas, é claro, são um dos modelos mais estudados. Pesquisadores da Universidade de Harvard e do MIT criaram robôs que imitam o comportamento das formigas. São pequenos autômatos que se movem em grupo, comunicam-se por sinais curtos e encontram caminhos sozinhos, sem depender de um chefe central. Essa lógica, chamada de inteligência coletiva, inspirou desde enxames de drones autônomos até sistemas de tráfego aéreo e algoritmos de busca na internet. O algoritmo do Google, por exemplo, utiliza princípios semelhantes ao das trilhas químicas. Cada clique humano reforça um caminho, como as formigas reforçam a rota para o alimento. O sistema aprende com a repetição, exatamente como o formigueiro. Na biologia computacional, as formigas também serviram de base para resolver problemas logísticos que pareciam insolúveis. Linhas de metrô, rotas de entrega, distribuição de energia e até estratégias militares foram otimizadas com base em simulações de formigueiros virtuais. Elas são, de certa forma, a versão biológica da internet. Cada nó é autônomo, mas o conjunto cria algo maior. E a pergunta que fica é:
Se uma colônia de insetos é capaz de desenvolver uma lógica tão refinada, o que impede a humanidade de fazer o mesmo? O deserto é o tipo de lugar que parece inimigo da vida. O chão treme de calor, o ar vibra como fogo líquido e o horizonte é um espelho de miragens. Mas ali, onde até os escorpiões se recolhem e os pássaros buscam refúgio nas sombras das rochas, as formigas do gênero Cataglyphis, conhecidas como formigas prata do Saara, fazem da areia escaldante o próprio lar. Esses insetos brilham como pequenos fragmentos de metal sob o sol, graças a uma cobertura microscópica de pelos que refletem a luz, funcionando como uma armadura térmica perfeita. São criaturas que desafiam a física, sobrevivem onde o solo pode ultrapassar 60 graus Celsius e ainda assim continuam marchando como se o calor fosse apenas uma brisa. Mas o que realmente impressiona é sua forma de navegação. Sem montanhas, árvores ou odores que durem sob o vento abrasador, elas dependem apenas da matemática do corpo. Contam os próprios passos, medem a posição do sol e traçam rotas quase impossíveis de entender. Em experimentos realizados na Alemanha, cientistas colaram minúsculas extensões nas patas dessas formigas, e o resultado foi quase cômico. Quando as patas foram alongadas, as formigas ultrapassaram o ninho. Quando encurtadas, pararam antes. Elas literalmente calculam o mundo com as pernas. É como se a natureza tivesse colocado nelas um GPS biológico milênios antes de o homem sequer imaginar o conceito. Enquanto engenheiros projetam satélites para encontrar direções, as formigas do deserto fazem isso de cabeça erguida, olhando o reflexo do sol. E a genialidade delas vai além da sobrevivência. Algumas espécies de formigas do deserto, como as de Israel e da Península Arábica, trabalham em turnos de segundos, saem do ninho, coletam o que podem e retornam antes que o corpo aqueça demais. Um erro de cálculo significa morte. É uma coreografia perfeita entre calor e tempo, um balé biológico executado com precisão de cronômetro. Ao observá-las, biólogos costumam dizer que a vida sempre encontra uma brecha nas estatísticas. Se o deserto ensina resistência, a floresta ensina cooperação. E dentro dela, as formigas são o sistema nervoso invisível que mantém tudo funcionando. Em lugares como a Amazônia, o Congo e Bornéu, o solo vibra com o movimento constante de colônias subterrâneas. É uma cidade viva sob o chão, túneis, câmaras e rotas de transporte que conectam árvores, fungos e raízes. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que até 1/3 das árvores da Amazônia depende das formigas, direta ou indiretamente. Elas transportam sementes, limpam detritos, adubam o solo e mantêm a umidade. Quando cientistas removeram artificialmente as colônias de uma área de floresta experimental, o resultado foi rápido e devastador. O solo ficou pobre, o crescimento de novas plantas diminuiu e a taxa de decomposição caiu drasticamente. O ecossistema perdeu o ritmo, como se um coração tivesse parado de bater. Mas as formigas não apenas constroem florestas, elas as defendem. Algumas espécies vivem dentro de árvores ocas, formando alianças simbióticas com as plantas. A árvore fornece abrigo e néctar. Em troca, as formigas atacam qualquer herbívoro que tente arrancar uma folha. É uma forma de mutualismo militar tão eficiente que algumas árvores só sobrevivem se houver formigas morando nelas. Na Costa Rica, por exemplo, as Acacia cornigera abrigam colônias de formigas agressivas, conhecidas como Pseudomyrmex ferruginea. Toque uma dessas árvores e você entenderá o significado de defesa biológica instantânea.
Curiosamente, esse tipo de cooperação já inspirou filósofos e naturalistas. Charles Darwin, ao estudar formigas e plantas tropicais, acreditava que elas eram a prova mais pura de coevolução. Dois organismos tão ajustados entre si que suas existências se tornaram inseparáveis. E se pensarmos bem, o mesmo princípio se repete em outras escalas da vida. Assim como os pássaros ajudam as flores e os peixes limpam os recifes de corais, as formigas ajudam as árvores a respirar. Elas não plantam, mas fazem o que nenhuma ferramenta humana conseguiria. Conectam os ciclos da floresta por dentro da terra. Enquanto o homem precisa de máquinas para reflorestar, a natureza conta com milhões de jardineiras minúsculas que fazem isso há mais de 50 milhões de anos. É uma lição silenciosa e talvez a mais poderosa. A verdadeira sustentabilidade nunca foi uma invenção humana, e sim uma herança biológica. Há um instante em que a ciência se cala. Quando o microscópio aproxima demais, quando a lógica alcança o limite do entendimento, o ser humano percebe que talvez exista algo além da explicação. E talvez seja ali, entre uma célula e outra, entre o silêncio e o mistério, que mora o Criador. Pense nas formigas, tão pequenas mas capazes de erguer o solo, mover montanhas de grãos e sustentar o planeta sem pedir reconhecimento. Cada uma vive para o coletivo, sem ego, sem vaidade. E o que é isso, senão um reflexo do que a vida deveria ser? Talvez o maior milagre nunca tenha sido o mar se abrir, mas o simples fato de a vida continuar acontecendo todos os dias debaixo dos nossos pés. Há milênios, quando o homem ainda não compreendia o que era uma estrela, civilizações olhavam para o céu e viam deuses. Hoje, olhamos para dentro dos átomos e vemos leis, fórmulas, reações. Mas, no fundo, é a mesma busca: entender quem escreveu o código. A evolução explica o como, mas o porquê continua sendo o maior mistério do universo. Talvez Deus não esteja nas nuvens nem nas palavras antigas, mas na matemática invisível que faz uma formiga saber o caminho de casa. No instinto que guia uma mãe a proteger o filho, mesmo sem jamais ter lido um livro. No impulso que faz o coração de uma criatura bater e continuar batendo, mesmo quando tudo parece impossível. As mães de todas as espécies são o testemunho mais puro desse milagre. A formiga rainha que passa a vida inteira enterrada, gerando novas vidas, sem jamais ver a luz do dia. A loba que enfrenta o frio da montanha para alimentar seus filhotes. A mulher que trabalha, chora e sorri no mesmo dia, só para garantir o amanhã de quem ama. Em cada uma delas, há algo que a biologia descreve como instinto, mas que talvez seja amor. A única força capaz de desafiar o tempo e a lógica. E é nesse ponto que ciência e fé se encontram. A biologia pode medir o tamanho do universo, mas não consegue quantificar a beleza de um gesto simples. Pode explicar a seleção natural, mas não o propósito de continuar lutando. Pode dissecar um corpo, mas nunca entender a alma. Talvez seja isso o que Deus quis mostrar, que o divino está no detalhe. No grão de areia que abriga uma formiga, no vento que sopra sobre o deserto, na floresta que renasce depois do fogo. Grandes pensadores já suspeitavam disso. Newton acreditava que as leis da física eram a linguagem de Deus. Darwin, mesmo revelando a evolução, via na complexidade da vida a assinatura de algo maior. Einstein dizia que o mistério é o sentimento mais bonito que podemos experimentar, porque é ele que nos conecta ao infinito. E talvez seja esse o verdadeiro sentido da existência. Entender que cada batida do coração, cada respiração, cada novo amanhecer é uma forma silenciosa de milagre. As formigas nos lembram disso todos os dias. Elas não falam, não escrevem, não constroem templos, mas vivem como se soubessem que há algo sagrado em simplesmente existir. Quando olhamos para elas, o mundo deixa de parecer um acidente, porque tudo
do menor inseto ao maior oceano, parece seguir um mesmo plano: viver, cooperar, continuar. E no fundo, essa é a definição mais pura do que é divino. Então, da próxima vez que você ver uma formiga cruzando o chão, lembre-se: há mais sabedoria naquele pequeno corpo do que em muitos livros. E talvez, se o universo tem um autor, ele escreve com asas, patas e raízes. Porque no fim das contas, o maior segredo da vida é simples: tudo o que nasce do amor sobrevive. Será que a casa que você mora é realmente sua? E se eu te dissesse que, enquanto você dorme, existe um pequeno exército trabalhando em silêncio, construindo túneis, buscando comida e explorando cada fresta como se sua casa fosse o planeta delas? A verdade é que nós moramos com muito mais criaturas do que imaginamos. Algumas vêm em busca de comida, outras procuram abrigo, e um grupo bem específico enxerga nossas casas como um mundo inteiro, quente, protegido, cheio de recursos e livre de predadores naturais. E hoje você vai conhecer esse mundo escondido, mergulhando em histórias que explicam por que certos bichos simplesmente decidiram que vivem aqui tanto quanto você. Vou te mostrar que os verdadeiros moradores da sua casa estão prestes a aparecer. Antes de falar de bichos perigosos, pragas que destroem madeira e criaturas que surgem de madrugada, a gente precisa começar com aquilo que parece inofensivo, mas que domina o território melhor do que qualquer predador. Você provavelmente já deve ter visto a formiga comedora em cima da mesa da cozinha e talvez nem sabia que ela é um dos insetos mais devastadores quando o assunto é comer restos de comida ou de outros bichos. As formigas comedoras, comuns em ambientes urbanos, formam uma sociedade que funciona dentro da sua casa com uma eficiência que muita gente jamais imaginou. Essas operárias minúsculas, muitas vezes da linhagem Solenopsis, carregam um conjunto de habilidades que as torna especialistas em ambientes humanos. Mas como elas dominaram sua casa? O segredo está na forma como percebem o mundo. Enquanto nossos olhos ignoram partículas microscópicas de alimento, elas detectam variações químicas que escapam a qualquer pessoa. Cada superfície da cozinha, ou até os cantos entre eletrodomésticos, funciona como um mapa cheio de sinais invisíveis para quem vive desse tipo de pista. E agorinha você deve estar se lembrando que já observou elas carregando insetos pelos cantos da casa. Aquela barata emborcada, uma abelha que você matou, ou até mesmo um besouro que levou uma chinelada. Pois é, esses bichos comem qualquer coisa que sirva de alimento. As colônias domésticas costumam ocupar espaços que parecem simples vazios estruturais. Esses lugares oferecem abrigo constante, temperatura estável e caminhos que atravessam a casa inteira, longe do olhar humano. Em muitas residências, existe uma rede inteira de rotas subterrâneas e sobrepostas, interligando pontos que jamais são notados por você. Algo que pouca gente sabe: colônias diferentes podem coexistir dentro da mesma casa, cada uma com caminhos, cheiros e estrutura própria. Em algumas situações, 2 ou 3 populações ocupam áreas distintas, sem interferir umas nas outras. Elas criam verdadeiros bairros dentro das paredes, cada um com rotas definidas e tarefas específicas. Quando observamos tudo isso junto, fica claro que essas operárias urbanas representam muito mais do que simples visitantes. São parte de uma cidade paralela que cresce junto com a casa, explorando cada brecha estrutural e cada oportunidade microscópica de alimento. E entender como elas funcionam
Abre caminho para enxergar os outros habitantes invisíveis que dividem espaço conosco. Criaturas que aparecem só quando as luzes se apagam, mas que operam com a mesma disciplina silenciosa. Aqui acontece uma virada curiosa. Depois de falar de criaturas que roubam sua comida, chegamos a alguém que, sem querer, protege você de grande parte delas. Esses pequenos répteis dividiram o teto com seres humanos desde muito antes do conceito de casa existir. Em muitas culturas antigas, Índia, Egito e Indonésia, lagartixas eram vistas como sinais espirituais, às vezes positivos, às vezes de alerta. Em algumas regiões da África, acreditavam que elas eram mensageiras entre o mundo vivo e o espiritual. Em outras, eram consideradas um tipo de amuleto natural contra aranhas e insetos. E convenhamos, elas sempre estiveram lá. Desde os tempos antigos até casas coloniais, passando por cabanas de barro e apartamentos modernos de vidro. O mais fascinante é que elas não entram em casa sem querer. Elas conhecem a arquitetura humana como se fosse feita para elas. As lagartixas se escondem em frestas nas janelas, atrás de quadros, dentro de molduras, entre telhas e paredes, e em qualquer ponto onde possam se achatar e virar praticamente uma folha viva. Elas têm uma habilidade única: dedos com milhões de microestruturas, chamadas setas, que funcionam quase como velcro biológico. Não é cola, é física pura, força molecular entre superfícies. Por isso, elas sobem parede lisa, teto, vidro e desaparecem com facilidade. E por que elas ficam dentro da sua casa? Simples, elas seguem a trilha de luz e do calor, e principalmente dos insetos que a luz atrai. Se não fosse a lagartixa, o número de mosquitos, traças e baratinhas seria muito maior. É um predador silencioso que observa tudo de longe e só aparece quando tem um objetivo. Se tem lagartixa na sua casa, é porque tem muito mais comida para ela do que você imagina. Já aconteceu de você encostar num móvel e sentir que ele está estranho? Leve demais, oco demais, frágil demais. Aquela sensação desconfortável de que algo está acontecendo ali dentro, mas ninguém vê. Pois é nesse exato momento que surge uma pergunta perigosa. E se a sua casa não for exatamente sua? Cupins vivem daquilo que você não percebe. Eles não fazem alarde, não correm pelo chão e não aparecem na luz da cozinha. Enquanto você está no sofá vendo TV, existe um mundo paralelo funcionando atrás da parede. Um mundo que não dorme, não descansa e não para de crescer. A casa vira um mapa gigante, e cada metro quadrado escondido vira um bairro novo para expandir. E o ponto onde tudo converge é tão bizarro que chega a parecer ficção. A rainha. Quem nunca viu, não imagina o tamanho. É um corpo que parece ter sido esticado pela vida inteira, ocupando uma câmara própria. Incapaz de se mover, mas capaz de colocar ovos numa velocidade absurda. Ela é o coração da colônia. Enquanto ela estiver pulsando, a cidade cresce. A parte mais assustadora é que as pessoas sempre acham que o cupim come o móvel. Não, isso é só o rastro final. A colônia verdadeira quase nunca está onde o estrago aparece. Por isso, durante décadas, famílias tentaram métodos improvisados que hoje parecem cenas de outro século. Móvel deixado sob sol ardendo, querosene despejado em rachaduras, móveis enterrados no quintal, água fervendo, fogo, fumaça. Nada disso atinge a rainha. Nada disso chega perto da parte viva do império. Enquanto isso, a colônia continua atravessando madeira por dentro, abrindo túneis que lembram vias expressas em miniatura.
Elas passam bem perto de você, às vezes centímetros da sua cama. E ninguém nota. O mais intrigante é que cupins não enxergam sua casa como uma propriedade. Para eles, aquilo é uma floresta vertical. Cada parede é um tronco. Cada fresta é uma chance de expansão. E a madeira que você comprou com tanto carinho é só mais um capítulo da cidade que eles estão escrevendo no escuro há semanas, meses ou até anos. Quantas cidades como essa já começaram e terminaram dentro de casas onde ninguém nunca soube que elas existiram? Você já viu uma aranha parada no canto do teto e pensou, por que justo aqui? Ou encontrou um escorpião e ficou se perguntando de onde diabos ele saiu? Essas perguntas são importantes porque, no fundo, esses bichos são como indicadores naturais. Eles só aparecem quando alguma coisa antes deles já se instalou. Aranhas não chegam de repente. Elas analisam o ambiente. Elas percebem vibrações, identificam trilhas de insetos, procuram cantos esquecidos. Se tem aranha na casa, ela está sinalizando algo que muita gente ignora. Tem comida ali dentro há muito mais tempo do que parece. Elas ocupam os pontos que você nunca revisita. O topo da estante, o espaço entre o guarda-roupa e a parede, o canto que a vassoura nunca alcança. E quando você percebe, a teia já está montada, funcionando como uma espécie de antena natural, captando cada movimento de pequenas presas. Mas nada vira o estômago das pessoas como ver um escorpião. E aqui entra a parte que quase ninguém entende. O escorpião não entra na casa. Ele segue um rastro. E esse rastro quase sempre começa com baratas. As cidades tornaram-se tão confortáveis para as baratas que, sem querer, criaram o cenário perfeito para o escorpião prosperar. Ambientes quentes, umidade constante, restos de comida, ralos conectados, caixas subterrâneas mal vedadas. Tudo isso funciona como um gigantesco mapa para um predador que enxerga a casa de um jeito completamente diferente do nosso. O escorpião não olha para uma sala e pensa, um lar humano. Ele pensa um território com rotas, abrigo e caça abundante. Eles não estão ali para te perseguir. Eles estão ali porque a casa oferece exatamente o pacote completo: calor, silêncio e comida andando pelo chão. E quando aparecem para alguém, geralmente é porque já estavam circulando por ali há dias. A grande virada é perceber que aranhas e escorpiões não são erro da natureza. São consequência. São o capítulo final de uma cadeia de coisas menores que estavam acontecendo muito antes deles. Se criaturas desse tamanho estão entrando, o que será que já estava morando aí dentro muito antes delas aparecerem? Já reparou que tem certos bichos que aparecem na casa e somem tão rápido que muita gente duvida se realmente viu? Traças e percevejos entram nessa categoria, mas por motivos bem diferentes. E antes de falar deles, vale uma pergunta incômoda. Quantas vezes você já viu um pontinho correndo no rodapé e preferiu fingir que não viu? A traça é mestre nisso. Ela passa a impressão de ser inofensiva, quase tímida, mas vive literalmente daquilo que você guarda com carinho. Roupas, lençóis, livros, documentos antigos. E o curioso é que muita gente acha que traça come papel. Não é bem assim. Ela come cola, queratina, fungos microscópicos, restos de suor na roupa, coisas que a gente não enxerga, mas para ela são banquetes. A traça de livros, por exemplo, não está interessada no conteúdo. Ela está interessada na cola que segura as páginas. Já a traça de armário prefere fibras animais, como lã e couro. E tem gente que passa anos convivendo com elas sem perceber que pequenas mordidas somem da blusa favorita como se fossem defeitos de fábrica.
Só que, enquanto a traça é discreta, os percevejos são o pesadelo que ninguém quer admitir. Eles não surgem do nada, eles viajam. Viajam na mochila, na mala do ônibus, nas roupas que voltam da rua, até naquele sofá usado que você achou em bom estado. Percevejos detectam a presença de um ser humano por sinais que parecem coisa de laboratório. Dióxido de carbono, calor, mudanças de pressão no ar. E quando encontram um lugar tranquilo, começam uma linhagem que só aparece quando a situação já está fora de controle. E no meio desse caos doméstico, existe um visitante que não pertence a nenhum desses mundos, a libélula. Quando uma libélula entra em casa, é quase sempre por acidente. Ela segue uma luz, erra o caminho, entra numa janela aberta. Mas, sem querer, ela entrega uma coisa sobre o ambiente ao redor. Libélulas só aparecem onde existe água limpa perto. Elas passam a maior parte da vida na fase aquática, como ninfas predadoras. Então, quando você vê uma dentro de casa, ela está basicamente dizendo: "Ei, tem natureza saudável aqui perto." Uma mensagem inesperada vinda de um bicho que parece um drone biológico. E olha que estamos só arranhando a superfície, porque o próximo animal é tão presente nos quintais brasileiros que muita gente trata como se fosse parte da mobília. Quantas vezes você já viu um calango parado no muro, te encarando com aquela cara de "eu moro aqui antes de você"? E quantas vezes você parou para pensar como diabos esse bicho sobrevive tão bem em áreas urbanas, mesmo com toda a bagunça que a gente cria? O calango é praticamente um vizinho. Ele não invade, não destrói nada, não causa bagunça. Aliás, se tem alguém que trabalha de verdade pelo seu quintal, é ele. Vive comendo insetos, aranhas pequenas, mosquitos e se esconde em lugares que ninguém nota. Rachaduras no muro, telhas soltas, buracos de tijolo, atrás de vasos. E quando o sol bate, lá está ele absorvendo calor como se estivesse carregando as baterias. O mais curioso é o comportamento de vigilância. Parece que calango está sempre atento, com aqueles olhos que se movem como câmeras independentes. E não é impressão. Eles realmente conseguem monitorar 2 pontos diferentes ao mesmo tempo. Um olho no predador, outro no possível caminho de fuga. A cabeça parada engana. Ele está trabalhando o tempo todo. O Brasil inteiro tem histórias antigas envolvendo esses lagartinhos. Gente mais velha dizia que eles grudavam no cabelo, que entravam pelo ouvido, que cuspiriam veneno. Tudo mito. Mas essas histórias mostram como eles sempre foram presença constante nas casas, desde as mais simples até as modernas. E quando você olha para um calango parado no muro, ele não está ali por acaso. Ele sabe exatamente onde o sol bate, onde os insetos se acumulam, onde a casa oferece abrigo. Se as paredes do quintal pudessem falar, iam contar que os calangos são praticamente os síndicos silenciosos daquele território. E agora que você viu como um réptil tão pequeno se aproveita tão bem da estrutura humana, vale se preparar. Porque vamos entrar no universo de 2 dos bichos mais antigos nas casas do Brasil. Quando a gente fala de moscas, dá até para imaginar aquela bagunça aérea que elas fazem. Pousa, levanta voo, volta, gira, pousa de novo. É um comportamento que parece impulsivo, mas na verdade é bem mais elaborado. A mosca constrói o próprio mapa da casa, usando cheiros, correntes de ar e variações mínimas de temperatura. Enquanto você está ali achando que ela está te irritando, ela está trabalhando com um pacote sensorial tão refinado que chega a ser injusto comparar com o que somos capazes de perceber. O toque leve das patinhas, por exemplo, não é aleatório. É uma leitura completa do terreno. A mosca sente açúcares, proteínas e umidade quase como se estivesse decifrando um código.
É uma estratégia tão eficiente que lembra o jeito como serpentes identificam o calor das presas. Só que numa escala menor, quase microscópica. É uma precisão biológica que não combina nem um pouco com o tamanho do inseto. E aí entramos nas baratas. Esses animais seguem um ritmo completamente diferente. Parece até que estudaram a arquitetura humana. Elas exploram frestas, caixas, lacres soltos, estruturas metálicas, equipamentos eletrônicos, partes internas de móveis e qualquer lugar que forme uma sombra estável. Para elas, esses espaços funcionam como cavernas modernas, abrigos perfeitos com temperatura constante, proteção contra predadores e caminhos que conectam cômodos inteiros sem que ninguém perceba. As baratas têm algo que surpreende muita gente: memória espacial. Quando encontram um ambiente favorável, começam a montar rotas que conseguem seguir com precisão impressionante. Isso se aproxima do comportamento de polvos que decoram a localização de esconderijos em aquários. A barata opera no mesmo princípio, só que numa escala urbana. Outro detalhe que quase ninguém imagina: o corpo delas é equipado com sensores que captam vibrações no ar como se fossem antenas de radar. Essa habilidade coloca o inseto na mesma categoria de animais que dependem do ar para antecipar movimentos, como algumas aranhas que sentem trepidações de longe. É por isso que, quando você pensa em dar um tapa nela, ela já está correndo antes da sua mão completar o movimento. Moscas e baratas acabam sendo espécies que prosperam em ambientes humanos porque são especialistas em reconhecer qualquer vacilo. Uma gota de suco esquecida na pia, um canto úmido atrás da geladeira, a fruteira cheia demais, o lixo fechado com pressa, tudo isso vira oportunidade. E a habilidade dessas criaturas em interpretar sinais que nem percebemos faz o ambiente parecer muito mais vivo do que imaginamos. Se esses bichos conseguem ler o ambiente melhor que nós, o que será que eles percebem sobre a nossa casa que nós nunca vamos perceber? Quando um besouro aparece na casa, muito pouca gente entende o que motivou aquele voo torto até a parede. Só que cada espécie carrega uma lógica própria. Alguns seguem a luz como se estivessem buscando um farol no meio da madrugada. Outros rastreiam cheiros específicos como madeira envelhecida ou restos orgânicos que nem sempre são visíveis. Existem até besouros que aparecem quando o clima muda, porque a pressão do ar interfere no comportamento deles. A presença de um besouro costuma revelar detalhes do ambiente que não chamam nossa atenção. Certos tipos procuram locais secos quando sentem que a umidade vai subir. Outros surgem perto de plantas ornamentais porque usam aquele microecossistema como ponto de reprodução. É como se funcionassem como barômetros vivos, reagindo às mudanças invisíveis que acontecem dentro da casa. E então surgem os milípedes, que têm uma personalidade completamente diferente. Eles vivem no solo, cuidando de restos vegetais como se fossem zeladores naturais da decomposição. Só entram nas casas quando o lado de fora perde a estabilidade, e isso acontece de maneiras bem específicas. Pode ser excesso de chuva que encharca o solo. Pode ser acúmulo de água em áreas onde não deveria existir. Pode ser uma fase de reprodução em massa, onde cada centímetro da terra fica movimentado demais. Quando o ambiente externo se torna desconfortável, eles buscam abrigos secos e estáveis, e muitas casas acabam servindo exatamente como esse refúgio temporário. Esses animais carregam um detalhe curioso na defesa. Algumas espécies soltam substâncias que lembram odores metálicos,
Outras liberam compostos irritantes para afastar predadores. É uma tática que conversa com estratégias usadas por besouros bombardeiros, que expulsam uma mistura quente e química quando se sentem ameaçados, e por algumas aranhas que evitam contato físico, liberando pequenos sinais químicos ao redor. Os milípedes, quando atravessam um quintal inteiro, funcionam quase como indicadores de que a terra está pedindo trégua. É como se o solo estivesse anunciando que não consegue mais sustentar o ritmo da água, da decomposição ou da temperatura. E esses animais respondem a esse desequilíbrio, tentando alcançar o primeiro abrigo seguro que encontram. O mais interessante é que cada um desses visitantes, besouros e milípedes, carrega um tipo diferente de recado ambiental. É como se cada aparição fosse uma pista. E quando você junta todos esses sinais, a casa deixa de ser apenas uma construção e passa a parecer um organismo cheio de áreas vivas, mudanças internas e pequenos eventos que estão acontecendo o tempo todo. Se esses bichos aparecem só quando algo no ambiente muda, o que será que vem depois deles? Você já parou para pensar que uma casa nunca está realmente parada? Que mesmo quando tudo parece quieto, existe um movimento constante acontecendo em cantos que a gente não enxerga? Ao longo deste vídeo, surgiram criaturas que muita gente prefere nem imaginar. Mas cada uma delas trouxe um sinal, um motivo, uma história escondida. E é nesse ponto que tudo se encaixa. A casa é mais viva do que qualquer um de nós admite. Não viva no sentido de ter algo místico, mas viva porque ela responde ao que fazemos, acolhe o que deixamos, reflete nossas rotinas, nossos hábitos, nossas falhas, nossa capacidade de cuidar. Os insetos não aparecem do nada. Eles surgem seguindo pistas que nós deixamos sem perceber. Surge um movimento lá, outro aqui, e juntos formam um retrato silencioso do jeito que vivemos. E existe uma coisa muito poderosa nessa ideia. A forma como cuidamos de um lugar diz muito sobre como cuidamos da gente mesmo. Um ambiente equilibrado, ventilado, limpo, organizado. Não é só um espaço bonito. É um espaço que conversa com o corpo, que reduz a ansiedade, que melhora a qualidade do sono, que ajuda a mente a se reconfigurar. A neurociência mostra isso há anos. O cérebro lê o ambiente antes mesmo de você pensar. Ele identifica bagunça, interpreta sombras, percebe umidade, associa cheiros ao passado, reage ao caos como se estivesse em alerta. E esse estado de alerta constante, mesmo que você não note, drena energia, abaixa a disposição, afeta o humor e até muda a forma como você toma decisões. Pode parecer estranho ouvir isso num vídeo sobre insetos, mas a verdade é que eles são excelentes professores. Eles mostram onde o ambiente está mudando antes de você notar. Mostram onde há um desequilíbrio. Mostram onde você perdeu algum detalhe. E mais do que isso, mostram que o mundo funciona em camadas, que quase nada é tão simples quanto parece e que tudo está interligado. Desde a gota de água que ficou parada, até o escorpião que chegou seguindo uma trilha que começou muito antes. E existe uma lição ainda maior, que vale muito mais do que aprender onde cada bicho se esconde. O lugar onde você vive é uma extensão do seu corpo. Quando você cuida dele, você está cuidando de você. Quando você ignora, é como se deixasse um pedaço da sua vida andar sozinho. A ciência já provou que ambientes equilibrados reduzem estresse, fortalecem a imunidade, aumentam foco e melhoram tomada de decisão. E isso não tem nada a ver com luxo. Tem a ver com presença, com atenção, com estar consciente de que pequenas coisas importam. Um canto iluminado, uma janela aberta, um objeto fora do lugar, uma rotina mais calma antes de dormir.
talvez essa seja a parte mais bonita de tudo isso. A natureza não desapareceu com as paredes. Ela se adaptou a elas. Ela está ali convivendo com você, às vezes de forma discreta, às vezes de forma inconveniente, mas sempre lembrando que a casa é apenas a continuação do mundo lá fora. E se tem algo que você leva deste vídeo, que seja isso. Quando você começa a enxergar o que antes era invisível, sua relação com tudo muda. Com a casa, com o ambiente, com o próprio corpo. E a vida melhora de um jeito que não dá para explicar, só dá para sentir.